rapaziada, se o problema de vocês era distribuição de Linus Pauling, agora nós vamos resolver o problema de vocês. Eu sou o professor Leandro, sou professor de Ciências e Biologia e é um prazer estar com você neste momento, nos próximos minutos aí durante nossa aula. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve no nosso canal, que semanalmente nós disponibilizamos aulas topíssimas para você. E hoje a nossa aula topíssima é com relação ao diagrama de Linus Pauling. Nós estamos dando sequência a várias aulas que nós já tivemos anteriormente. Então, se você ainda não assistiu aí as nossas outras aulas, dá um play para assistir, porque estão muito massa, beleza, galera? Nós já vimos nas aulas anteriores que, segundo Niels Bohr, nós vamos ter ali o nosso átomo, e o nosso átomo ele será compactado e distribuído os elétrons uniformemente em várias camadas. Camadas, quais são elas? K, L, M, N, O, P, Q. Onde cada uma dessas camadas nós teremos ali o seu nível energético, ou seja, a quantidade máxima de elétrons que cada camada poderá obter. E o diagrama de Linus Pauling, ele segue essa sequência e graças aí à mecânica quântica é o estudo de pequenas partículas, matematicamente eles estudam as pequenas partículas. E graças à mecânica quântica, eles conseguiram aí descobrir que além dos níveis de energia que nós temos, obteríamos ali também subníveis de energia. Então, como eu falei para vocês, olhem aqui na nossa telona, nós temos as camadas K, L, M, N, O, P, Q, onde, no caso, a ocupação que nós vamos ter dos nossos elétrons é de nível menor de energia. Lembram que eu falei para vocês que, recapitulando, quanto mais próximo ao núcleo, menor seria o nível de energia daqueles elétrons. Quanto mais distante do núcleo, maior seria o nível de energia desses elétrons. Então, graças ao que a nossa querida mecânica quântica, eles conseguiram aí quantizar, ou seja, eles conseguiram descobrir subníveis de energias existentes aí no nosso átomo. E foi isso que, graças a Linus Pauling, nós conseguimos ter uma distribuição mais adequada dos nossos elementos. E aí, com essa descoberta da presença de subníveis, nós vamos ter algumas características fundamentais que eu quero mostrar agora para vocês. A primeira, quais são esses subníveis que foram descobertos, galera? Esses subníveis que foram descobertos, eles são representados por letras. Também, S, P, D, F, G, H, I. Mas praticamente nós só usamos aqui SPDF, que é conhecido São Paulo Distrito Federal. Não esqueçam aí, São Paulo Distrito Federal. Então, os subníveis são conhecidos pelas letras S, P, D, F, G, H e I, tá bom? Vale ressaltar que como eles estão distribuídos? Como eles estão distribuídos com relação aos níveis de energia que o prof falou lá na outra aula. Então, nós temos as nossas camadas K, L, M, N, O, P, Q, onde essas camadas terão seus subníveis. Por exemplo, na camada K, nós teremos apenas um subnível, que é conhecido como um S, ou seja, o meu primeiro subnível, ok? Na camada L, eu terei dois subníveis, então eu tenho aqui 2S e 2P, ó. 2S e 2P, dois níveis. É seguindo a sequência. Na camada M, eu terei 3 subníveis. Então, 1, 2, 3. Então, será subnível S, subnível P e subnível D. 3, por quê? Porque é a terceira camada. Na minha camada 4, que é a letra N, ou seja, a camada N, nós teremos 4 subníveis, ou seja, S, P, D, F. Camada 1, 2, 3, 4, ou seja, subnível S, P, D, F, 4 subníveis. E assim sucessivamente nas outras camadas. Na camada O, por exemplo, eu terei 5 subníveis. Na camada P, eu terei aqui no caso 3 subníveis, tá ok?
Então, assim sucessivamente nas outras camadas. Então, nós teremos os nossos níveis, ou seja, nossas camadas, K, L, M, N, O, P, Q, e com a descoberta da física quântica, nós tivemos aí os nossos subníveis, que é S, P, D, F, G, H, e esses subníveis estão distribuídos aqui com as nossas camadas eletrônicas. Vale ressaltar que os subníveis de um mesmo nível, eles apresentam energias diferentes, ou seja, quantidade de elétrons de energia em um mesmo nível que nós vamos ter, podem apresentar energias totalmente diferentes, quantidades de elétrons aí diferentes. Isso tudo dependerá de quê? Do elemento químico, da sua distribuição. E é aí que surge o diagrama, conhecido como diagrama diagonal, de Linus Pauling. Esse diagrama, ele persegue a galera do ensino médio, então ela vai perseguir você desde o 9º ano até aí o final da sua vida. Sabe-se lá se você vai querer ser um químico da vida, então vai te perseguir por muito e muito tempo, beleza? Então tem que aprender, novamente. Nós temos os subníveis. Quais são os subníveis? S, P, D, F, G, H, I. Mais particularmente, nós usamos só aqui os 4 primeiros. S, P, D, F, conhecido como São Paulo, Distrito Federal. A sequência para você não esquecer, belezinha? São Paulo, S, São Paulo, Distrito Federal. E aí, com o diagrama de Linus Pauling, nós vamos ter a formatação desse diagrama. Não sei se vocês conseguem observar ele aqui, porque às vezes a nossa telinha aí ela dá meio com a mesclada e aí o branco ele dá uma difundida e você não consegue observar. Então, o diagrama de Linus Pauling, ele simplesmente é conhecido como diagrama. Esse diagrama é um diagrama que ele faz aqui um trajeto diagonal, ou seja, ele não segue uma reta, ele é diagonal. Então, como que ocorre a distribuição desses elétrons no diagrama de Linus Pauling? Olha só que eu trouxe para vocês. Está aqui bem grande o diagrama de Linus Pauling, que é conhecido como a distribuição diagonal. Por que diagonal? Porque você vai seguir e percorrer essas setas que vocês estão vendo aqui. Então, nós temos aqui, por exemplo, o quê? Um S, então, vejam que a setinha ela vai e volta, ela desce, depois ela vem para 2S, segue o pontilhado, depois ela chega em 2P, aí vem para 3S, aí sobe de novo, olha o pontilhado, depois ela vem, chega no 3P, 4S, vai lá no 3D, 4P, 5S e vai seguindo totalmente a diagonal, tá ok? Para a distribuição desses elétrons. Então é por isso que ele é conhecido como diagonal, porque ele segue uma distribuição diagonal. É só você seguir o pontilhado. Se você seguir o pontilhado, te garanto que você vai conseguir fazer uma distribuição topzera, uma distribuição massa dos elétrons. Porém, não acaba por aí, viu? Nós vamos ter o número máximo de elétrons em cada subnível. Lembram que eu falei os nossos subníveis? Quais são? Quais são os nossos subníveis? Nós vamos ter subníveis S, P, D, F. Temos o G, o H também, mas como eu disse para vocês, o que nós mais usamos são S, P, D, F. Então nós teremos, gente, a partir de agora, a distribuição dos elétrons nesses subníveis, ou seja, o número de elétrons máximo que cada subnível poderá obter. No caso do subnível S, nós só poderemos ter no máximo 2 elétrons. No caso do subnível P, nós só poderemos ter 6 elétrons no máximo. No caso do subnível D, nós só poderemos ter 10 elétrons no máximo. E no caso do subnível F, nós só poderemos ter 14 elétrons no máximo. Então, essa é a quantidade de quê? De elétrons que poderão ficar nos subníveis. Subníveis são as letrinhas que nós temos, essas letrinhas que acompanham aqui as nossas camadas, os nossos níveis, belezinha? Então, S2, P6, D10, F14. Agora eu vou ensinar para vocês como nós podemos fazer uma distribuição eletrônica
com Linus Pauling, no diagrama dele. Coloquei aqui para vocês a distribuição. Lembram que nós temos que seguir a nossa setinha, ó, da linha 1, aí vem para a linha 2, depois sobe para 2P6, vem 3S2, depois 3P6, 4S2, depois 3D10, 4P6, 5S2, sempre na diagonal. Então, eu coloquei aqui para nós não esquecermos como se deve fazer. Olhem só, como que eu vou fazer a minha distribuição eletrônica? No livro de vocês, ele vai citar aqui, nós temos o cálcio. O cálcio, portanto, a distribuição eletrônica dele, ou seja, o número de elétrons, o número atômico para ser distribuído é igual a 20. Então, como que nós vamos distribuir? Coloquei aqui para vocês não esquecerem, tá bom? Vamos seguir só o pontilhado e a setinha. Vale ressaltar que a quantidade do teu expoente, ou seja, do teu subnível, o número que está em cima é a quantidade de elétrons que você vai distribuir, beleza? Não é um número grande, tá, gente? É um número pequeno de elétrons que vai somar para você chegar ao número atômico de um elemento. Então, nós temos o cálcio. Vamos começar a distribuição do cálcio. Então, qual é o meu primeiro nível? Nível 1. Então, no nível 1 eu tenho um S2. Tenho 2 elétrons já distribuídos para 20. O próximo é quem? 2S2. Já tenho quantos elétrons? 2 mais 2, 4 elétrons distribuídos. Vou lá na minha diagonal. Qual é o próximo? 2P6. Olha só aqui, 2P6. 2P6. Quantos elétrons já tenho distribuído? 6, 7, 8, 9, 10. Já tenho 10. Então, você tem que ir contando para ver a quantidade certa de elétrons que você terá que distribuir. E assim sucessivamente. 3S2, depois 3P6, se vocês observarem aqui. E depois 4S2. Se você somar todos esses expoentes, ou seja, se você somar todos esses subníveis aqui, vai dar um total de 20. 2 e 2, 10. E aqui 6, 7, 8, 9, 10. Então, você terá o total de 20 elétrons distribuídos no diagrama de Linus Pauling. Ficaria assim, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 e 4S2. A distribuição lógica dele seria neste formato. Quando você soma todos os expoentes, que são os teus subníveis, você terá o total de 20 elétrons. E essa distribuição, gente, vocês farão em todos os elementos da tabela periódica, tá ok? Você consegue fazer a distribuição em todos os elementos. Olha só mais um elemento que eu tenho aqui. No caso do bromo, o bromo tem um número atômico de 35. Ou seja, nós teremos que distribuir 35 elétrons. O que ocorre? Vou distribuir aqui, distribuir igual eu fiz lá na minha outra forma. Ficou 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P5. Eu simplesmente fui seguindo o quê? A ordem ali do diagrama de Linus Pauling, tá bom? Então, vocês têm que aprender essa ordem. Isso significa que esse diagrama ele consegue auxiliar e fazer com que a gente consiga distribuir os elétrons. Se nós contarmos aqui, nós teremos um total de 35 elétrons. E esses elétrons eles são distribuídos em ordens de energia. Lembram que eu falei que as camadas elas vão ter energia sempre da menor para maior? Então, eles são distribuídos sempre da menor camada para a maior camada, o maior nível de energia. Então, eu consigo, através do Linus Pauling aí, da distribuição dele, averiguar que nós conseguimos também ver a ordem aí dessas camadas da menor camada de energia para a maior camada de energia. Ou seja, eu consigo também verificar o que? A quantidade de elétrons por nível de cada camada. Como é que eu faço isso? Olha só no caso do bromo. Eu tenho aqui a minha distribuição, eu consigo dividir e visualizar ela pela numeração. 1S2, então na minha camada eu tenho uma primeira camada, que é só um subnível que pode ser o quê? Distribuído, então é a camada K.
2s2, 2p6, ó, apenas duas camadas. Camada L. A camada M, três subníveis. Na camada N, eu terei 4 subníveis, mas aqui no caso, nós paramos aqui no 4, por quê? 4p5, porque nós vamos ter o total de distribuição dos elétrons. Poderia ser 4p6, mas não precisa ser 4p6, porque senão, ao invés de dar 35, daria 36. Então, você pode diminuir para chegar no número atômico. Você só não pode ultrapassar a quantidade máxima de elétrons naquele subnível de energia. Beleza pura? Show de bola. Então, nós temos os nossos subníveis e esses subníveis nós conseguimos encontrar o quê? As camadas eletrônicas. Inclusive, fazendo essa distribuição, nós conseguimos localizar o elemento químico na tabela periódica. Então, nós vamos ter uma aula específica de tabela periódica que eu vou explicar aqui para vocês como que ocorre todo esse processo. Beleza, gente? Então, a nossa aula acaba por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E já clica aí na nossa próxima aula, que eu já até coloquei aqui para vocês, que é a representação do elemento químico. Como é que ele é representado e como que nós podemos, possivelmente, encontrá-lo na tabela periódica. Fiquem com Deus, é Ciências na Rede.